Divino Espírito Santo, descei sobre nós, permanecei para sempre. Podemos nos sentar? Caríssimos irmãos, com alegria celebramos o 4º domingo da Páscoa. E quero mais uma vez acolher você que nos visita aqui no Santuário de Nossa Senhora Rainha da Paz. Sempre lembrando que na casa de Nossa Senhora há sempre lugar para todos. Também lugar para aqueles que pertencem a outras paróquias, mas que gostam de celebrar aqui a Santa Missa aos domingos, pelo menos, né? E estamos hoje celebrando o 4º domingo da Páscoa, que é chamado tradicionalmente de Domingo do Bom Pastor, porque nós ouvimos no Evangelho um trecho do capítulo 10 do Evangelho de São João, no qual Jesus se apresenta como o bom pastor. Por isso, neste domingo nós também rezamos como igreja pelas vocações, é o Dia Mundial de Orações pelas vocações sacerdotais e religiosas, né? Exatamente porque nós sabemos que toda vocação é resposta de Deus a um povo que reza. Então, se nós queremos vocações, nós precisamos rezar, porque uma vocação não nasce pronta. Às vezes você pode encontrar um menino ou uma menina que tem um jeitinho de padre ou um jeitinho de freira, mas não adianta só ter jeitinho, né? Preciso ser formado, e essa formação passa também pela oração. Então hoje queremos rezar e pedir a Deus vocações, para que nós possamos atender melhor vocês, não é? Se a gente pensar um padre para uma comunidade grande, é quase impossível que o padre dê conta de todas as tarefas. Seria maravilhoso se, por exemplo, tivéssemos aqui, enquanto eu estou celebrando, um outro padre ali no confessionário atendendo confissões, né? Enquanto estou aqui celebrando, um outro padre fazendo visita aos doentes nas casas. Não é a nossa realidade. E nós vemos que cada dia que passa, as dificuldades aumentam, as necessidades aumentam e as vocações não crescem assim como deveriam crescer. Então nós precisamos urgentemente rezar pelas vocações. Claro que todas as vocações são importantes, mas de modo particular as vocações sacerdotais e as vocações religiosas. Ontem mesmo me encontrei com uma irmã religiosa que foi abrir uma casa de missão em Rio Verde, na região de Goiás, né? E ela me disse que lá tem 3 irmãs, né? 3 irmãs para cuidar da casa, para cuidar da paróquia e do apostolado que elas têm. Exatamente porque a missão é muito grande e nós precisamos pedir a Deus vocações, né? Dito isso, vamos entrar na meditação do Evangelho. Hoje gostaria de propor alguns pontos para a nossa meditação, exatamente trazendo para o meio da meditação uma afirmação que Jesus faz no Evangelho. Ele diz, logo no versículo 1, eu sou a porta. E no versículo 7, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Talvez a gente não entenda muito o que Jesus está querendo dizer para nós quando ele afirma que ele é a porta. Primeira coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça é, para que serve a porta? A porta serve para nos dar acesso de um lugar a outro, de um espaço ao outro. Então Jesus está dizendo, eu sou a porta, porque só existe salvação através dele, só existe libertação através dele, só existe bênção através dele. Portanto, quando ele diz, eu sou a porta, ele está dizendo,
se você quer ser salvo, vai ter que passar por mim. Se você quiser graça, vai ter que passar por mim. Se você quiser ser liberto, vai ter que passar por mim. Isso significa que não há outro caminho para nós a não ser Cristo Jesus. E é verdade que hoje vemos muitas propostas, entre aspas, religiosas, mas que na verdade não passam por Cristo. Isso pode acontecer até mesmo dentro da Igreja Católica. Uma pessoa que está dentro da igreja, uma pessoa que ajuda a comunidade, uma pessoa que talvez, na pior das hipóteses, seja até mesmo um sacerdote, mas que não passa por Cristo. Mas padre, como isso pode acontecer? Vou te explicar. O que significa, de fato, passar por Cristo? Significa alguém que vive de acordo com a palavra de Cristo, que faz dos mandamentos da lei de Deus a sua regra de vida, que realmente se esforça para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Só que aí você vai reconhecer e identificar que muitas vezes dentro da própria igreja tem muita gente, até mesmo padres, que querem seguir Jesus, mas do seu jeito. Um exemplo, a igreja diz isso, mas eu não concordo. O mandamento diz isso, mas eu não penso assim. A igreja estabelece tal coisa, mas eu acho melhor fazer de outro jeito. Quantas vezes nós já pensamos assim? Quantas vezes nós já agimos assim? E quem age assim pode até estar na igreja, mas não passou pela porta. Porque passar pela porta é assumir como sua a palavra de Cristo. É colocar em prática os mandamentos de Cristo e viver uma vida de acordo com a vontade de Cristo. Dizer então que eu passo pela porta significa que eu estou passando por Cristo. E até anotei aqui, o problema é que muitas vezes nós queremos um cristianismo segundo a nossa vontade. Queremos Deus, mas não queremos abandonar os nossos vícios, nossos apegos, nossos maus caminhos. Queremos a paz, mas não queremos nos converter. Eu rezo pela paz no mundo, mas não perdoo tal pessoa. Eu rezo pela paz no mundo, mas não quero nem olhar para a cara daquela mulher. Passar por Cristo significa que eu faço da palavra dele a minha regra de vida, a vontade dele a minha regra de vida. E por isso quando Jesus diz, eu sou a porta, ele está dizendo, se você quiser ser salvo, vai ter que passar por mim. Se você quiser alcançar graças e bênçãos, vai ter que passar por mim. E aqui está um risco. Cuidado para você não querer contornar Cristo. Jesus pede para perdoar, mas como eu não quero perdoar tal pessoa, eu vou tentando contornar Cristo. E aí eu faço o quê? Eu pego a doutrina, mas eu faço a doutrina como se fosse um balcão de restaurante, onde eu pego a picanha e o torresmo e deixo o chuchu e a abobrinha. Isso eu gosto, isso eu não gosto, isso me agrada, isso não me agrada. Isso não é passar pela porta. Passar pela porta é de fato viver de acordo com a doutrina de Cristo. Por isso que passar pela porta dói. Por isso que passar pela porta custa. Em outro trecho do Evangelho, Jesus vai falar da porta estreita. Porque esta porta de fato é estreita. Exige de nós o quê? Renúncia, sacrifício. E cada um de nós deve assumir isso com coragem, com perseverança, com alegria. Porque é claro que o caminho não é fácil, mas quem passa por Cristo é salvo. Quem passa por Cristo alcança bênçãos. Quem passa por Cristo alcança graças. Outra coisa que me chama a atenção, e eu quero nesses últimos minutos, 41 segundos, colocar para a meditação, é o que Jesus diz no versículo 3. As ovelhas escutam a sua voz. Portanto, Jesus fala
que as ovelhas escutam a voz do pastor. Diante disso, eu me pergunto e te pergunto, quem é que tem conduzido a sua vida? Porque às vezes eu posso estar dentro da igreja, mas não sou necessariamente conduzido pela voz do pastor. Eu coloquei alguma coisa aqui. Às vezes eu posso estar dentro da igreja, mas ainda sou conduzido pelo comodismo. Então eu escolho aquilo que é mais fácil, escolho aquilo que é mais prazeroso, escolho aquilo que dá mais satisfação para mim. Ao mesmo tempo, eu posso ser conduzido pela opinião dos outros. Eu estou na igreja, mas fico muito preocupado. O que acham de mim, o que falam de mim, o que comentam da minha vida. E aí, se eu fico muito preocupado com os comentários alheios, na verdade, não é a voz de Deus que me guia, mas são os comentários, são as opiniões alheias. Às vezes eu estou dentro da igreja, mas o que me conduz é o comodismo, o que me conduz é o orgulho. O que me conduz é a avareza. Eu quero ter mais, conquistar mais, ganhar mais. E hoje eu e você somos convidados a responder a esta pergunta: é a voz de Deus que te guia? É a voz do pastor que te conduz, ou ainda são outras coisas? Ou ainda são outras vozes? O pastor está falando, mas quem está prestando atenção? O pastor está direcionando, mas quem está acolhendo esta palavra? Porque isso pode acontecer com você também. Você vai à missa, o padre fala, e quando o padre fala é o pastor que está falando. E talvez você esteja conversando com o outro, mexendo no celular, pensando em outras coisas, rezando para acabar logo para você ir embora para casa. O pastor está falando, mas quem está escutando? O pastor está falando, mas quem está acolhendo a voz do pastor? Jesus diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Minha pergunta é: que voz eu estou escutando? Que voz você está escutando? Que voz tem conduzido a sua vida? Que voz tem conduzido a minha vida? Bom, que nós possamos então fazer um exame de consciência a partir dessa meditação e responder a duas perguntas fundamentais. Eu estou passando pela porta, ou eu estou tentando encontrar um atalho mais fácil? Eu estou passando pela porta, ou estou tentando seguir uma fé segundo as minhas vontades e os meus caprichos? Segunda pergunta: é a voz do pastor que me guia, ou ainda sou conduzido por outras vozes, por outros ensinamentos, por outras coisas? Não basta estar na igreja, preciso passar pela porta, e é preciso se deixar conduzir pela voz do bom pastor. Porque a pior coisa que pode acontecer com a gente é gastar a vida inteira dentro da igreja e não ir para o céu. Porque na igreja entra todo mundo, até os cachorros, os gatos, os periquitos, sei lá o quê. Porque a porta está sempre aberta. Mas na porta do céu vai passar quem passou por Cristo e quem se deixou conduzir por Ele. Que a gente possa entender isso e, enquanto estamos vivos, correr atrás da nossa conversão, para não deixar para a última hora. Que Deus nos ajude a acolher esta palavra e entender o que é que Deus nos pede como mudança a partir desta Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.